Tô me organizando aqui pra limpar aqui, porque tá meio sujo. E aí eu vou colocar pra gravar. Acho que tá na minha bolsa. Vou botar aqui, eu acho. No microfone. Tá aqui. Quanto que custa ser a primeira opção de escolha? Quanto que custa ser a pessoa não só lembrada, mas a pessoa que se tornou mais confiável dentro da sua área? Quanto que custa você se posicionar da forma com que você acredita, da forma como você vê que você pode ajudar? Quanto custa levar a sua mensagem adiante? Quanto custa fazer com que as pessoas entendam aquilo que você faz sem que você precise ficar se explicando, demonstrando que você é bom? Quanto que custa você mudar a vida de uma pessoa? Quanto que custa você começar a mudar a sua vida por você levar a mensagem que você acredita? Nossa, tá muito claro isso aqui. Agora tá melhor. Eu penso que não tem um valor que dá pra gente determinar tudo isso. E eu acredito que o posicionamento, por meio do tráfego, por meio da comunicação, por meio dos anúncios, por meio de conteúdos pensados, por meio de um blog, por meio de um site, por meio do Google Meu Negócio, nada mais é do que uma forma da gente não só comunicar, mas principalmente levar adiante a solução que a gente tem. Então eu penso que quando... Nossa, os músculos gritando. Quando a gente consegue construir, não é só a questão do produto, mas entender quem a pessoa é, quem é o público dela, a melhor forma com que ela consegue expressar as ideias, a forma mais eficiente de colocar ela para jogo, a melhor forma de fazer com que as pessoas escolham ela. Eu acredito que isso não tem um valor. E de certa forma, é isso que eu entrego. É esse o posicionamento que eu estou desenvolvendo para que ele aconteça. Por meio de estudos de psicologia, padrões de escolha, padrões de pensamento, entender aquilo que não muda nas pessoas, entender nuances, entender detalhes. Que fazem toda a diferença. Não só na escolha, mas principalmente naquilo que a gente proclama. Porque estava até vendo a questão recente de marca. A marca tem não é dois sentidos. Deixa eu ver aqui que eu tinha visto no... Cadê? No meu... Ela tem o contexto de marcar, do ato do fogo. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou pausar. Vamos continuar aqui. Cadê? Marca. Cadê? Marca. Será que eu perdi? Não sei, é que eu não achei aqui. Cadê? Deixa-me achar. Achei aqui. Não é pra editar, é pra mostrar. A palavra marca que eu usei, ela vem do brand de inglês, que vem do nórdico de brander, que vem de queimar, ferro em brasa no gado, de marcar, a marca. E tem a marca do português, que deriva do germânico,
de marca, que é igual fronteira. O limite demarcar território, que é o que a gente faz quando a gente não só cria conteúdo, a gente, entre aspas, marca com fogo a pessoa e também marca com a delimitação mental daquele espaço que só você consegue ocupar, ou que existem várias pessoas que ocupam, mas quanto mais você faz aquilo consecutivamente, mais fácil fica de você marcar aquilo que você faz na cabeça das pessoas. E aqui ele trouxe uma definição que para mim é incrível. Você queima com fogo para ocupar a fronteira. Porque você, antigamente, para havia o desmatamento, né, e tudo mais, eles queimavam as coisas para marcar que aquilo era deles. A guerra mesmo. As guerras sempre aconteceram para ocupar novos espaços, para expandir a marca de Roma, a marca de Alexandre o Grande. Então, era demarcação. E a guerra, eu acredito que ela só mudou de ambiente, mas ela sempre existiu e sempre vai existir, porque nós somos seres que gostamos de marcar as coisas. Por isso nós temos descendência, por isso que nós temos a nossa casa, por isso que temos aquilo que temos, por isso nos posicionamos, por isso fazemos o que fazemos. Então eu vejo que é um caminho meio que natural das coisas. Eu vejo que marcação, que conteúdo, posicionamento, que o tráfego, que os anúncios, que a mensagem que a gente proclama, ela ocupa gavetas mentais dentro da cabeça das pessoas. E eu acredito que uma das grandes corridas dos próximos anos vai ser para ocupar aquilo que o Dunbar chama... Cadê? Eu esqueci o que o Robin Dunbar fala sobre... sobre os números de Dunbar, que temos aproximadamente 1.500 cadeiras dentro da nossa mente, dentro da nossa vida, mas que, digamos, o mais próximo, quase o mais íntimo, entre aspas, ele é ocupado por apenas 150 para trás. Aí vem os 5 mais próximos, os 15 mais próximos, os 10, não, os 10 não, 5, 15, 40, vai se expandindo. Mas existe um limite, um limiar. Então, eu penso que a corrida não é só pelo tempo. A gente vive na era da atenção. Então, a gente ocupar essas cadeiras é um limite, como eu posso dizer? É um período pré-determinado. É uma corrida contra o tempo. E quem mais se posiciona, quem mais aparece, quem mais comunica, quem mais torna tangível aquilo que faz, torna palpável aquilo que melhora na vida das pessoas, vai ser, eu acredito, que serão as pessoas que não só se posicionam, mas que fazem com que as pessoas guardem aquele lugar dentro da gaveta mental delas para aquela pessoa que está se posicionando. Eu acredito que inconscientemente é o que vai acontecer comigo daqui a 10 anos, por exemplo. Se eu continuar fazendo isso aqui que eu tô fazendo, não vou dizer todo dia, mas com consistência, que eu acredito que já tô conseguindo, mas eu vejo daqui, por exemplo, 5, 10 anos, eu vou ter uma clareza mental absurda só por estar fazendo essa coisa simples de comunicar aquilo que eu acredito, de me posicionar, de falar que eu resolvo uma dor das pessoas. De que não é só anúncio, não é só posicionamento, é mudança de vida para a pessoa, para o profissional. E eu acredito que não existe clareza nem objetividade maior do que a gente cumprir aquilo, não que a gente nasceu, mas aquilo que a gente acredita que nós fazemos. Eu não lembro quem disse isso, mas tem uma frase, eu meio que copiei, não é bem assim, faz aquilo para que és feito, mas é o conhece-te a ti mesmo. Eu não lembro se é de Sócrates ou Aristóteles, eu não lembro,
Aristóteles não é. Vamos pesquisar aqui. Conhece-te a ti mesmo. É Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. E quando a gente conhece a gente mesmo, a gente sabe os nossos limites, sabe as nossas potências, é quase uma análise completa de quem a gente é. E às vezes é difícil fazer isso sozinho. Então por isso que existem profissionais como eu, que buscam, por meio dos anúncios, por meio do posicionamento, por meio da criação de conteúdo, por meio do direcionamento do conteúdo, fazer com que essas gavetas mentais, com que essas 15 cadeiras próximas ali, que a pessoa consegue guardar próxima mesmo na cabeça, de acordo com Dunbar, seja ocupada pelo profissional que resolve a dor. Porque existem centenas, dezenas de milhares de profissionais. Existem centenas de gestores de tráfego. Mas só existe o Vitor com a ideia que ele trouxe da regência comunicação. Ninguém tem um igual, porque ninguém é eu. Então eu acredito que cada solução, cada coisa é única. E não vou dizer a dificuldade, mas é um desafio. Que é a gente fazer com que essa pessoa acredite que ela tem o potencial não só para se posicionar, mas também para ocupar aquela gaveta mental. Porque na era da atenção, se a gente não for minimamente interessante, a gente vai ser completo. Se a gente não for minimamente interessante, a gente vai ser amplamente ignorado. Eu acredito muito nisso. Se a gente não demonstrar ativamente que nós podemos ajudar, que nós temos uma forma única de ver o mundo, que nós temos uma solução que resolve uma solução real, temos uma solução que resolve uma dor que as pessoas têm, e que nós pensamos, ainda mais na era da IA, eu acredito que é impossível, não vou dizer impossível, mas é muito difícil de dar errado, porque você está sendo diferente numa era de pessoas iguais. Hoje a IA pensa muito pelas pessoas e me lembra até o filme da Matrix, quando eu esqueço o nome daquele cara, é o Sr. Anderson, que ele, quando prende o Morfeu, ele fala, ele parece aquele vilão que conta todos os passos que ele fez para que aquilo que ele queria se concluísse. E ele falou que a Matrix se tornou real quando as pessoas pararam de pensar. Se a gente for parar para pensar, esse eu acredito que vai ser um dos ativos mais escassos nos próximos anos. O pensamento, e não só o pensamento, mas a identidade. E o tempo todo parece que tudo vem para querer roubar a nossa identidade. A gente ser parecido com alguma coisa, a gente nasce original, e tem uma música que fala sobre isso, a gente nasce original e morremos cópia. Eu discordo. Eu acredito que a gente escolhe as particularidades que a gente quer colar na nossa vida. Então, citando Newton, né, se vir mais longe foi por estar apoiado sobre ombros gigantes. Eu escolho os meus gigantes. Todos eles me ajudam a ver mais longe, mas eles não conseguem olhar por mim porque a visão ainda é minha. Eu que preciso olhar, eu que preciso escalar. Então eu acredito que a jornada é essa, e eu vou parar porque aqui tem 1 minuto só de tempo. Tamo junto.